noite, meus amigos. Hoje, mais uma edição do Clube do Nervo e chegando quase ao final de 2022 e para comemorar e lembrar sempre da importância do diagnóstico, que é fundamental para alguns processos que a gente tem na prática clínica. Existe um que é de importância enorme, que é o acidente vascular cerebral. E para esta edição, ninguém melhor do que um time de primeiríssima para participar dela. E antes, porém, eu gostaria de agradecer mais uma vez à ABNRJ. Essa é uma atividade oficial da ABNRJ, do capítulo do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Neurologia. Agradecer a todo o grupo da Rede DOR, aqui do Copstar também, em particular a Raquel Mendes, e dando suporte técnico para essa apresentação híbrida, é o nosso amigo Bernardo, que está aqui dando todo o suporte para tornar essa nossa reunião extremamente produtiva. Gostaria muito da participação de vocês, é fundamental, e as perguntas podem ser feitas por chat e serão certamente respondidas. E nessa edição nós temos um papo que é o que há de novo em doenças cerebrovasculares. E nós temos 4 convidados e a coordenação minha e do Dr. Fernando Cardoso. E ele vai começar, o Dr. Fernando Cardoso, que é coordenador do serviço neurovascular do Hospital Copa Dor e chefe do serviço de neurologia do Hospital Glória Dor. Inicialmente, eu queria agradecer ao professor Oswaldo pelo convite. A gente acabou de passar pelo mês em que nós comemorar não é a palavra mais correta, mas que foi realizado é o mês, né, do combate ao AVC isquêmico, em outubro. Mas, na verdade, não deve ser um mês. A gente deve estar sempre lutando para isso. E talvez, dentro das áreas de neurologia, a AVC é aquela que mais se desenvolve rapidamente a olhos vistos. Então, hoje, vou falar de uma situação, melhor dizendo, de 2 situações que o neurologista, eventualmente, fica à frente em unidade de emergência. Que, infelizmente, nem sempre tudo são flores, a gente está um paciente perfeito, como se fosse do livro. Então, vou falar sobre o que fazer nos pacientes com oclusão de grandes vasos, mas que não apresentam uma grande repercussão clínica, e o que fazer nos pacientes que têm oclusão de grandes vasos, mas a tomografia já sugere um núcleo isquêmico grande. O que fazer nesses pacientes? Eu sempre começo falando da importância do AVC. É uma condição de alta prevalência, afeta aproximadamente 800 mil pessoas nos Estados Unidos, seja o primeiro episódio ou seja recorrência. A sua mortalidade vem reduzindo graças a melhores métodos de diagnóstico e tratamento, ainda que essa redução da mortalidade seja relevante, embora eu vou falar aqui mais tarde que nesse ano voltou a ser a primeira causa de mortalidade em função da pandemia. Ela é uma importante causa de incapacidade. E quando a gente pensa em capacidade, não pode só pensar em capacidade motora. Ela também tem que ser, nós pensarmos em condições como depressão, a taxa de suicídio em pacientes após AVC é elevada, além do comprometimento cognitivo. Além do impacto clínico, há um impacto financeiro em nossas instituições. Nos Estados Unidos, um AVC direto ou indiretamente custa 50 bilhões aproximadamente. Mas, como eu disse para vocês, a gente já chegou a ser a 5ª causa de mortalidade. Em 2022, vai virar a primeira causa de mortalidade, muito fruto da pandemia, em que a população ficou isolada, não procurou auxílio médico, mesmo nas condições agudas, deixaram de controlar os fatores de riscos. Então, isso lá na Circulation de fevereiro ou janeiro já vai mostrar os dados epidemiológicos em que o AVC vai voltar a ser uma importante causa de mortalidade. Eu não peguei essa fase, né? A fase em que os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos agudos só tinham terapias de prevenção e de reabilitação. Os hospitais ficavam abarrotados de pacientes graves com um grande comprometimento funcional. Eu peguei exatamente essa linha cronológica, né? Tudo iniciando em 95, com a publicação do estudo NINDS,
e a demonstração que o uso do RTPA é seguro e eficaz em pacientes com AVC isquêmico agudo, desde que fossem aceitos alguns critérios de inclusão e exclusão. Posteriormente, foi prolongado para 4 horas e meia. Em 2015, foi um outro ponto de divisão dentro da neurovascular, onde foram publicados ensaios clínicos que mostraram que a terapia endovascular era superior ao tratamento, à terapia clínica em pacientes com oclusão de grandes vasos. E em 2018, tivemos a publicação de 2 ensaios clínicos que puderam estender a terapia de reperfusão até quase 24 horas. Quase 24, não, até 24 horas. Primeiro estudo, só para relembrar, o estudo NINDES. Posteriormente, o estudo ECAS-3, que prolongou para 4 horas e meia a terapia trombolítica intravenosa. E isso mostra como é importante essas terapias de reperfusão e mostra como é importante o diagnóstico precoce e a terapia ser precoce. Se eu trato um paciente até 90 minutos com terapia trombolítica, eu tenho um NNT de 4 a 5, ou seja, um número necessário para tratar de 4 a 5. Isso quer dizer, para eu ter um desfecho clínico adequado, uma escala de Rankin entre 0 e 2, eu preciso tratar 4 a 5 pacientes. À medida que eu prolongo, eu aumento esse NNT, chegando a 9, se eu prolongo até 3 horas, e 4 horas e meia a 14. O NNT de 4 e 5, até aquela época, era um dos melhores da medicina. Por exemplo, antibiótico para CEP tem um NNT de 5 a 6. Mas só que a gente tem alguns problemas. Pacientes com oclusão de grandes vasos, eles geralmente não respondem à terapia trombolítica intravenosa, e são pacientes que têm uma mortalidade, uma morbidade muito grande. Por isso que foram feitos vários estudos para que, de uma maneira local, fosse ou removido mecanicamente ou através de trombolíticos intraarteriais e, consequentemente, pudesse tornar esses vasos patentes. Durante muito tempo, esses estudos foram negativos por devices ruins, metodologias inadequadas, só que até em 2015 foram publicados principalmente esses 5, mas no total nós temos 12 ensaios clínicos que mostraram que a terapia endovascular era eficaz e segura, ela era superior à terapia clínica em pacientes com AVC isquêmico agudo e oclusão de um grande vaso, ou seja, artéria carótida interna, porção termital, cerebral média, segmento M1 e eventualmente M2. Uma terapia com alta taxa de recanalização, a gente sabe que a recanalização é uma condição obrigatória para melhorar a clínica, e uma baixa taxa de sangramento sintomático. Trombólise e trombectomia sangra, porém a taxa de sangramento sintomático é semelhante a não teve diferença estatística em relação à terapia clínica conservadora. Foi reproduzido no Brasil, o estudo Resilient, que inclusive inclui pacientes até 8 horas. Isso foi uma exigência do Ministério da Saúde para que a trombectomia tivesse no rol bancado pelo Ministério da Saúde. E foi um estudo que foi interrompido precocemente, porque ele se mostrou extremamente eficaz. Né? O Daniel até participou fazendo escala de Rankin escala de Rankin modificada nos pacientes via telefone, e os pacientes ao vivo, por vídeo, e os pacientes que foram submetidos à trombectomia tinham uma diferença estatística significativa, então ele foi interrompido precocemente. E diferente dos estudos americanos, europeus, que tinham um delta T até 6 horas, o Resilient tem até 8 horas, o que faz até que o nosso protocolo seja estendido até 8 horas. Então, no total, nós temos 12 ensaios clínicos com NNT de 5.4, ou seja, eu preciso de 5 pacientes para tratar, para ter uma melhora clínica. Parou aí? Não, a gente sempre está querendo progredir. O tempo deixou de ser, não é que deixou de ser importante, passou a ser importante também a viabilidade tecidual, de modo que, a partir de técnicas radiológicas mais avançadas, de perfusão ou de ressonância, se avaliava, será que eu tinha tecido para salvar além das 6 horas? E será que isso era eficaz e seguro? Então, o primeiro estudo foi o Down Trial, que fez trombectomia mecânica em pacientes que tinham mismatch perfusional, core, penumbra ou mismatch clínico radiológico por ressonância, e ele se mostrou extremamente eficaz, uma escala de Rankin modificada entre 0 a 2 bem significativo, reduzindo em 73% o risco de dependência para atividade, gerando NNT de 2, ou seja, para 2 pacientes que eu tratava, 1 melhorava.
E, posteriormente, o Diffuse 3, que fez um mismatch unicamente perfusional, or penumbra, até 16 horas e teve resultados semelhantes. Quando a gente faz uma análise de ambos os estudos, uma meta-análise, incluindo todos esses pacientes, a gente observa que pacientes atingem uma independência, ou seja, uma escala de ranking modificado entre 0 e 2, de forma significativa, sem isso gerar um aumento de sangramento sintomático ou mortalidade. Então, tudo isso gerou mudanças e fez o guideline da American Heart Association estabelecer essas terapias como terapias de escolha. Trombólise intravenosa, 1A de evidência, trombectomia mecânica, 1A de evidência, American Heart bota até 6 horas, a gente costuma fazer até 8 horas com base no Resilient, e o Down Trial Diffuse, 1A de evidência. Tivemos recentemente, na verdade nem foi publicado ainda esse artigo, só foi publicado, melhor dizendo, exposto no Congresso Mundial de AVC, o Mr. Clean-Leite, que avaliou o paciente entre 6 a 24 horas, com oclusão de grande vaso, e que não fez estudo perfusional e não fez estudo com ressonância, e sim fez estudo de colaterais. E o que ele observou? Paciente com colaterais, qualquer quantidade, 1, 2 ou 3, pequena, moderada ou grande colateral, mostrava um benefício significativo da escala de ranking modificado. 0, quando a gente comparar com o controle, 1 e 2. Então, o Mr. Clean mostrou que pacientes com oclusão de circulação anterior, com ΔT entre 6 a 24 horas, e somente utilizando TC com angio-TC, com estudo de vasos colaterais, se mostrou eficaz e seguro, com uma grande, reduzindo em 70% de chance de incapacidade. Então, a gente começou hiperselecionando os pacientes e cada vez mais estamos selecionando menos, vamos dizer assim, com base em terapias radiológicas mais avançadas. Mas nossa vida não é uma propaganda de margarina. Nem sempre é tudo lindo e belo e nem sempre esse paciente está assim para a gente. Eventualmente, eu vou ter um paciente assim, um paciente que chega para mim com ΔT, porém já demonstra uma hipodensidade no parênquima cerebral. E essa hipodensidade no parênquima cerebral, para a gente, é sugestivo de um coro, uma lesão isquêmica. Isso é o ASPECTS, né? Uma das siglas que a gente usa muito no AVC, que é nada mais, nada menos que o somatório de regiões irrigadas pela artéria cerebral média. E toda vez que eu vejo uma área hipodensa, eu subtraio um ponto. Então, um ASPECT de 10 é uma tomografia normal, um ASPECT de 0 todo infarto completo da cerebral média. E isso se evoluiu. Inicialmente, a gente fazia no olho. Hoje tem o Aspects automatizado, o computador, o software fala. Tem o Aspects de circulação posterior e tem o Aspects de ressonância. Isso é muito importante, até com base em um dos estudos que eu vou falar mais à frente. Aspects baixo, então, sugere para a gente um core isquêmico e, consequentemente, dois problemas. Talvez o paciente não melhorar e ter o risco de transformação hemorrágica pela reperfusão. Então, atualmente, existem esses ensaios clínicos em curso. O Tension, o LACE, o Tesla, o SELECT-2 e o Angel Aspects. O Rescue Japan Limit já foi publicado, eu vou falar sobre ele, e a gente observa que eles têm metodologias diferentes. Por exemplo, o Tension usa tomografia sem contraste ou ressonância. O Tesla, o Rescue também tomografia ou ressonância. O Select usa perfusão. O Angel usa perfusão, ou seja, são estudos com metodologias diferentes, com técnicas diferentes, com endpoints diferentes. O Rescue Japan Limit tinha como objetivo avaliar pacientes com AVC isquêmico até 6 horas ou de 6 a 24, desde que a ressonância não mostrasse uma lesão bem significativa no flare, que tivesse um aspect entre 3 a 5. Menor que 3, eles excluíram, porque 0, 1 ou 2 provavelmente não teria benefício pela área infartada. E esse estudo, como mostra aqui, desculpe o slide, ficou um pouco ruim, é uma foto do congresso em que foi apresentado. Como observam, um aspect entre 3 e 5, uma escala de ranking prévio de 0,1, um NIH maior ou igual a 6. E o endpoint é uma escala de ranking modificado de 0 a 3 em 90 dias. E ele deu positivo, ou seja, foi eficaz a realização de trobectomia mecânica em pacientes com aspects entre 3 a 5 se mostrou segura, mas também se mostrou
eficaz, diminuindo, melhorando a independência em pacientes com oclusão desses grandes vasos. Só que tem um grande problema. Esses pacientes, sem isso gerasse, como eu falei, um sangramento, aumentou a taxa de sangramento, porém, foi um sangramento assintomático. Mas qual a principal crítica desse estudo? Ele não utilizou aspects por TC. Ele utilizou aspects em 80% dos pacientes com ressonância. E aquela visão que a gente tinha anteriormente, que o aspect de ressonância era um ponto a menos que o aspect TC, o estudo mostrou que não é verdadeiro. Então, nos pacientes desse estudo, que tinha uma ressonância com aspects de 5, quando ia para TC, 50% com aspects de 8 a 10. Tinha na ressonância um aspects de 4, 42% tinha um aspect na TC de 8 a 10. Então, era uma discrepância muito grande. E, como mostrou no estudo, que foi um subestudo do Jump and Limit, quem dividiu entre esses dois grupos, aspects menor ou igual a 3 e o aspect de 4 e 5, nos pacientes com aspects de 3 não havia benefício, nem clínico, e mortalidade era maior, enquanto que nos pacientes de 4 e 5 havia benefício. Então, eu indicar o exame com base em uma ressonância e que a gente sabe que não é a prática clínica normal, então provavelmente os pacientes que na TC teriam aspects de 3 a 5 não seriam os pacientes que foram incluídos nesse estudo. De modo que ainda não há ensaio clínico, a gente vai ter nos próximos anos essa definição. Pessoalmente, a gente não utiliza muito aspects para definir trombectomia principalmente, né? Trombólise até eventualmente, mas trombectomia principalmente, então a gente não utiliza muito aspects para definir se vai trombolizar ou não, ou fazer trombectomia. Mas se a gente ler o guideline, está lá, o 666. E muito bom também de saber o que os médicos fazem. Então, na verdade, isso aqui foi um estudo de população não foi um ensaio clínico, foi pacientes com uma tomografia de crânio com ASP de 0 e 5, o que foi feito em vários hospitais da Europa e da América. E, ao contrário do que foi visto no Japan Limit, houve um aumento muito acentuado da mortalidade, com sangramento, e o desfecho clínico não foi tão significativo. Lembrando, isso aqui não foi um ensaio clínico, isso foi simplesmente um registro de todos os pacientes de trombectomia com aspectos baixos. Em resumo, ainda não há definição, fica muito individual, porém, o aspects a gente sabe que não tem tanta correlação clínica com desfecho clínico no nosso dia a dia. Um outro problema é isso. É o paciente com uma oclusão de uma cerebral média esquerda, por exemplo, e ele só tem a mão direita fraca. Ou ele tem uma leve vazia, ou seja, ele tem um AVC isquêmico menor. Isso acontece por volta de 10 a 15% dos casos. E quando a gente encontra esse caso, a gente fica preocupado em quê? Primeiro, esse paciente pode piorar. Segundo, trombectomia não é algo livre de problemas, pode estar problemas. Terceiro, NIH baixo não quer dizer necessariamente que para o paciente é adequado. Existem autores que dividem o NIH baixo em duas categorias. Uma categoria que é aquele que tem uma encefalopatia com redução do sensório e afasia e alteração de linguagem, e outra categoria que tem sintomas motores. O que eles observam? Que os pacientes com alterações de fala, de linguagem e de nível de consciência, eles têm um pior prognóstico do que os pacientes com sintomas motores. E segundo, um NIH baixo não necessariamente não significa que ele não vai estar com incapacidade, né? Então, essas preocupações ficam com a gente. O que eu faço com esse paciente? Ele tem uma mão direita fraca, uma afasia muito leve, um vaso ocluído. Trato esse paciente ou não trato esse paciente? Vários fatores a gente tem que levar em consideração. Eu tenho que lembrar que, mesmo sendo NIH baixo, quase 30% deles morrem ou ficam com uma dependência ao terem alta. 30% dos pacientes podem até piorar. Essa é uma grande preocupação nossa. E alguns fatores de risco, melhor dizendo, de proteção, que mostra para a gente que talvez a nossa conduta seja mais precoce, mas não tão invasiva. Idade jovem, terapia de reperfusão, ausência de hipertensão na apresentação e ausência de hiperglicemia. A gente faz alguns testes, como vou falar mais à frente, de elevação da cabeceira, exatamente para ver se esse paciente está todo vasodilatado, não tem mais vasoreatividade.
Essa é a quantidade de estudos que tem sobre isso. Não é ensaio clínico randomizado. É estudos retrospectivos que avaliam feasibility, estudos que avaliam terapia endovascular mais best medical treatment, que inclui terapia intravenosa, e são estudos que apresentam diferentes definições de NIH baixo, de AVC isquêmico menor, que apresentam desfechos clínicos diferentes em relação à mortalidade, definições diferentes em relação a sangramento sintomático, localizações diferentes de oclusão do vaso, carótida interna, cerebral média, M1, M2, de modo que os resultados são muito variáveis, tanto em eficácia quanto segurança. Mais uma vez, como não tem ensaios clínicos, existem estudos baseados em registros. Isso aqui é um registro de pacientes que foram submetidos a terapias de reperfusão para pacientes com NIH baixo que foram submetidos a trombectomia. E o que eles viram? A ausência de diferença no desfecho clínico, porém, os pacientes, até de uma maneira surpreendente, não conseguem muito justificar, os pacientes que foram submetidos à terapia endovascular tiveram uma piora clínica, mas isso não significou, ao final de 90 dias, uma piora na sua funcionalidade, na sua independência. O que a gente tem 2 estudos em andamento, um estudo americano com Endolau, que vai incluir pacientes com oclusão de carótida interna cerebral média M1 e M2, tá? Com NIH entre 0,2 e 3,5, e o estudo europeu, que é o MOST, que vai incluir pacientes com NIH baixo, e assim a gente talvez vai saber o que melhor fazer com esse paciente. E, mais uma vez, isso aqui é um survey, foi feita uma pesquisa com neurologistas, neurocirurgiões e neuroradiologistas intervencionistas, intensivistas, sobre o que fazer. A gente observa que é bastante variável, mas a terapia endovascular, melhor dizendo, de reperfusão, é maior, embora isso é somente para vocês verem que a tendência dos médicos é abordar. Então, a decisão terapêutica deve ser baseada na idade, comorbidades, na forma clínica, na apresentação dos sintomas, na localização dessa oclusão. Podemos fazer alguns testes, como elevação da pressão, elevação da cabeceira, se o paciente vai ter sintomas ou não. Uma terapia, um método de perfusão, uma TC, uma ressonância, ver a colateralidade desses pacientes, embora as meta-análises sugerem benefício de terapia endovascular. Então, a nossa conclusão é que, nas últimas 2 décadas, houve muito avanço. Apesar disso, somente 1 a 4% dos AVCs são reperfundidos por uma série de razões. Cada vez mais as técnicas diagnósticas estão avançando e vêm ajudando a gente, embora talvez no futuro a gente vai basear-se ainda, de novo, numa simples TC com angio-TC. Cada vez mais técnicas estão sendo aprendidas, os neuroradiologistas intervencionistas estão com mãos cada vez melhores. Provavelmente no futuro a gente vai ter a técnica Teplase para ajudar a gente. Sempre lembrar também que não só temos que abrir o vaso, a gente tem que proteger o cérebro, as medidas de neuroproteção são essenciais. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado. Fernando, como sempre, brilhante, viu? E nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer as apresentações e no final, por favor, os colegas aí usem o chat, porque esse tema é da maior importância. O Fernando estava falando quanto evoluiu nesse período, né? E é uma realidade. Eu me lembro dos tempos de pronto-socorro, ainda acadêmico, e daquela época para cá, o que é inimaginável o progresso no segmento de doenças cerebrovasculares. E mais ainda, todos nós sabemos que quando a gente quer fazer um bom estudo em neurologia, sempre você se reporta aos estudos que são feitos no segmento cerebrovascular. E que oriundos, muitas vezes, da própria cardiologia. Então, são estudos muito bem parametrizados, uma metodologia muito bem aplicada, e é o que nós vimos agora com essa sequência de trabalhos aqui referidos pelo Fernando, e, sem dúvida, no segmento ficou aquela história, né? Será que vamos fazer ressonância ou uma coisa mais simples, mais rápida, que é o TC? Então, que é a TC. Então, na realidade, para melhor responder sobre isso, é a doutora Luciane Oliveira, que é radiologista lá
do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, e dos hospitais Copador e aqui também do Copstar. Ela vai nos falar a neuroimagem avançada no acidente vascular cerebral isquêmico, quando e para quem? Isso é uma grande pergunta, hein? Obrigadíssimo por você participar, viu? Bom, eu queria agradecer também o convite para estar aqui aprendendo com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece na radiologia quando esse paciente chega, tá? Eu não tenho essas respostas todas sobre fazer a ressonância primeiro ou a TC primeiro. Essa é uma dúvida que corrói os radiologistas e os neurologistas, enfim. Mas vou mostrar um pouquinho do que acontece lá na radiologia quando o paciente chega. E assim, a gente passou muito tempo com muita frustração, porque realmente a gente não podia fazer nada por esses pacientes, né? Aqui em 97, o Maurício Castilho, que, enfim, já sofria com isso, e a gente passou muito tempo sofrendo. Por muita sorte, né? Quer dizer, não só sorte, mas, enfim, os estudos progrediram muito e a gente tem agora acesso, né, a tratamentos que beneficiam muito esses pacientes. Esse slide Fernando me cedeu para falar justamente, né, dessa última apresentação agora, desses últimos dados apresentados agora em outubro, né, de como talvez a gente tenha que prestar atenção em métodos mais simples, apesar de eu estar falando de métodos avançados, para tentar incluir mais pacientes, para que mais pacientes se beneficiem dos tratamentos. Mas então, na radiologia, a gente precisa responder a essa pergunta, né? E aí, é isquemia? E aí, para o radiologista, qual é o cenário paraíso para o radiologista, né? O serviço, a radiologia, ela é avisada que o paciente chegou no hospital, então a gente consegue preparar o serviço para receber esse paciente. Isso inclui, às vezes, tirar o paciente que está fazendo o exame para preferenciar o paciente neurocrítico. O médico, o neurologista vem junto com o paciente, isso é muito bom também, porque a gente vai trocando as informações e decidindo. As escalas clínicas feitas ou em andamento e as janelas de tempo sabidas. Isso, para a gente, realmente é um cenário muito favorável. Mas aí, às vezes, a gente faz a TC sem contraste, e aí a gente percebe que não é uma isquemia. A gente vê, né, opa, perdão. Espera aí que eu acho que... A gente vê, né, áreas de hemorragia, a gente vê hematoma subdural, a gente vê tumor, e aí a gente percebe, obviamente, rapidamente, que o paciente não tem isquemia e que ele vai tomar um caminho diverso. Nesse momento, assim, é difícil não acreditar na superioridade da tomografia, principalmente por conta da disponibilidade e do tempo de realização desse estudo para os pacientes, no geral, na maior parte dos casos. E aí, então, a gente, dessa vez, vem outro paciente e a gente tem que responder novamente essa pergunta. E aí, é isquemia? Pode ser. Então, a partir desse momento, a gente precisa tentar colocar o paciente numa dessas situações ou nessas duas situações, para que ele seja o mais rapidamente beneficiado dentro do curso clínico da doença dele. A gente vai precisar responder essas perguntas. A tomografia sem contraste, ela já respondeu isso, não tem sangue, não é ou é isquemia. A gente vai precisar responder se tem uma oclusão de um grande vaso, e aí as angiotomografia, angiorressonância, ou eventualmente até arteriografia, né? Podem responder essa pergunta. E a gente vai precisar responder essas questões aqui. O que tem já de lesão irreversível e o que tem de área de penumbra, que é aquela área que a gente ainda pode salvar. E para isso a gente vai precisar dos estudos mais avançados, né, ressonância com difusão, os estudos perfusionais e também o estudo de colateral. A gente, então, vai, grosseiramente, dividir os pacientes nesse tipo de panorama. Se o paciente tiver
numa janela, obviamente sabendo, né, a janela de tempo do ocorrido, e para você tentar ou não indicar o tratamento endovascular. Se o paciente tiver até 6 horas, a gente normalmente, e praticamente sempre, só vai precisar da tomografia de crânio e o estudo angiográfico, para excluir hemorragia e identificar algum vaso proximal ocluído. Se o paciente tiver numa janela maior, mais estendida, a gente então vai precisar utilizar métodos mais avançados, principalmente para tentar identificar aquelas áreas que podem ser definidas ou como córdo-infarto ou como áreas de penumbra. A gente sabe que existem aplicativos, né, programas que fazem isso automaticamente. A gente percebeu com o tempo, eu não tenho experiência no aplicativo, mas sei que algumas pessoas já trabalharam com ele. A gente percebeu que talvez pela rigidez de como eles fazem os cálculos, talvez eles excluam alguns pacientes que talvez pudessem ser beneficiados se não estivessem seguindo apenas esses limites mais rígidos. Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar, com esses métodos mais avançados, responder a essas perguntas utilizando o pós-processamento das workstations que normalmente existem nos serviços. Então, assim, o que a gente vai fazer é procurar aquelas coisas básicas, né? É o vaso denso, é uma pequena simetria aqui com uma hipodensidade na ínsula. A gente vai fazer o aspects, embora a gente às vezes não use totalmente o aspects para no final decidir o que vai fazer com o paciente, mas é inevitável que a gente tente fazer um score, uma avaliação topográfica da extensão da lesão, né, no território da artéria cerebral média. A gente vai fazer isso nessas regiões absolutamente já conhecidas, né, na região, no nível no nível dos gânglios da base, no nível supragangliônico. A angiotomografia, ela vai ser realizada para a gente tentar responder aquela pergunta, se existe vaso, né, ocluído, se existe um trombo proximal, e é importante que a gente faça esse estudo multifásico, não só para poder fazer o estudo de colateral, que tem ganhado muita importância, quanto também para avaliar a região cervical e, por exemplo, fazer o diagnóstico de uma diferenciação entre uma dissecção verdadeira ou uma pseudodissecção, para facilitar, mostrar o caminho vascular para o neurointervencionista que vai chegar para ver esse paciente. Aqui um exemplo, nesse caso, existia aqui uma falha de enchimento nessa artéria carótida interna, mas na primeira fase da anjo, quando a gente fez a segunda fase, a gente percebeu que, na verdade, era só um retardo do preenchimento do vaso. Então, assim, é importante que a gente faça esse estudo multivascular, multifase, para ter um desenho bem importante do trajeto vascular desses pacientes. E a gente vai fazer o estudo de colateral. Esse estudo é importante porque ele se correlaciona muito bem com os estudos que avaliam a vitalidade tecidual. E a gente vai avaliar as colaterais tanto pelo enchimento como esvaziamento dos vasos, a quantidade de vaso, a extensão e o calibre desses vasos. Como eu falei, isso é importante porque eles se correlacionam muito com os estudos perfusionais. Então, a gente pode ter uma noção, eventualmente, dessa área de penumbra e da área, ou pelo menos das áreas mais protegidas e das áreas menos protegidas, somente com estudos das colaterais. Então, aqui um exemplo, a gente vê aqui nesse diagrama, que nessa área aqui, a gente via poucos vasos, né, na primeira fase do estudo, a gente continuava vendo poucos vasos na segunda fase, e aqui talvez começando alguma coisa aqui, mas ainda uma área menos vascularizada do que a porção mais anterior desse território da cerebral média. Quando a gente correlaciona isso com os estudos de perfusão, de CT perfusão, a gente vê que a mesma área que aqui tinha poucas colaterais, é a área que no mapa de Tmax mostra que tem mais alteração. E é a área que depois acaba evoluindo para uma isquemia já, enfim, irreversível. Existe um sistema de pontuação de colaterais. Esse sistema ele pode ser um sistema avaliando mais a extensão, se acomete todo o território, só 50%, enfim, ou menos de 50%. Ou você pode fazer um score também, avaliando, como eu falei, o enchimento e o esvaziamento dos vasos, mas o importante, na verdade, é que usando esses scores, a gente vai tentar
mapear o paciente e dividir o paciente nessas 3 possibilidades. Ou o paciente vai ser um paciente com boas colaterais, ou um paciente que vai ter colaterais intermediárias, ou então colaterais pobres. Isso é muito importante porque, normalmente, esses pacientes vão ter um tempo, né, vão ter um prognóstico pior, do que esses pacientes que têm mais colaterais, porque, teoricamente, eles estão mais protegidos por esses vasos, né? Esse território que tem colateral vai estar um pouco mais protegido temporalmente. E a perfusão? A perfusão, então, ela vai tentar mostrar essa avaliação tecidual, né? A gente, através da perfusão CT ou, eventualmente, da perfusão por ressonância, a gente vai tentar diferenciar o que é o core, né, do infarto, o que já está irreversivelmente morto e o que a gente ainda pode recuperar ou tentar recuperar. E o que vai fazer essa diferenciação para a gente é, basicamente, quando a gente faz a avaliação do mapa de volume sanguíneo cerebral. Porque nos 2 cenários, esses pacientes vão ter alteração nos mapas de tempo e alteração nos mapas de fluxo. Mas no core, no infarto, né, na área irreversivelmente morta, esses pacientes vão ter também uma alteração, uma redução do volume sanguíneo cerebral. E num cenário de penumbra, normalmente o volume ele é normal ou, eventualmente, até um pouco aumentado por conta dos mecanismos de compensação da própria circulação. Aqui um outro exemplo, esse paciente de 65 anos com afasia, a gente vê aqui que tem uma alteração no território da cerebral média esquerda. Aqui no mapa de volume, a gente vê que essa área tem um volume bastante reduzido. O mapa de tempo mostra uma alteração no território todo. E o mapa de fluxo, a gente vê também uma pequena área com fluxo reduzido. Quando a gente faz essa correlação, essa área que tem redução no fluxo, redução no alargamento no mapa de tempo e redução do volume, foi a área que evoluiu para isquemia no acompanhamento do paciente. Aqui um outro paciente, esse paciente de 90 anos, com hemiplegia direita. Paciente idoso, a gente começa a ficar com dificuldade de saber quem é trombo, quem não é. A gente aqui só vê umas calcificações e vê também uma alteração discreta aqui na ínsula esquerda. Quando a gente vai fazendo a comparação, quando a gente faz a avaliação angiográfica, a gente vê que ele tem uma obstrução proximal, algumas poucas colaterais, e quando a gente faz a correlação com o estudo de perfusão, a gente vê que tem todo um território ali sofrendo, né, com uma alteração no mapa de fluxo, que existe também alteração no mapa de tempo, ou seja, o tempo de chegada ali em todo o território da cerebral média esquerda está diferente, está reduzido, está alargado, perdão, e existe uma alteração também no mapa de volume. Quando a gente faz a comparação dessas áreas aqui, a gente percebe que para cá a gente tem até um pouquinho de volume aumentado, então provavelmente essa área aqui está mais protegida do que, por exemplo, essa área aqui onde o mapa de volume mostra uma redução colorimétrica. E aí, quando a gente faz a correlação com a difusão, exatamente aquela área que estava menos protegida é que vai evoluir, acabou evoluindo para a isquemia. Então, as correlações entre os mapas de perfusão e os estudos de colateral, eles têm mostrado uma boa relação, e a gente pode usar esses 2 métodos para tentar quantificar o que é core, ou o que são áreas mais protegidas e áreas menos protegidas. E, na dúvida, a gente não pode esquecer, a gente já fez isso algumas vezes, que a gente pode botar o paciente na ressonância para tentar definir melhor o core. Isso também funciona, para tentar definir melhor o que realmente já está isquêmico. Aqui, só para mostrar novamente, a gente então faz essa diferenciação dos mapas. Parece um pouco simples e fácil essa coisa do volume alto, baixo, normal, mas não é, tem muito pitfall. Então, assim, tem paciente que já tem muita doença vascular em cima da obstrução, então tem microangiopatia, tem um AV antigo, tem um monte de coisa que pode confundir a avaliação da perfusão. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa desses mapas. Esse exemplo aqui é um paciente de 80 anos, uma suspeita também de AVE. A tomografia de crânio mostrava um pouco de hipodensidade bem inespecífica. O estudo vascular também não mostrava nenhuma oclusão vascular que a gente pudesse identificar assim de prima.
tinha bastante doença cervical, né, placas ali nos bulbos, mas quando a gente foi fazer o estudo de perfusão, a gente percebeu que tinha realmente alteração nos mapas, né? Aqui no mapa de fluxo, uma redução das cores, né, na região aqui meio tempo occipital esquerda, havia alteração também no mapa de tempo, novamente alteração no mapa de tempo. Quando a gente foi ver o mapa de volume, aí sim a gente percebe que não tem tanta alteração assim nessa região. Então, e esse paciente, depois no controle, a gente percebeu que também não surgiu nenhuma lesão. Então, o que era aquela alteração na perfusão? Era só pela obstrução cervical? Foi algum outro tipo de evento? Foi alguma coisa pós-convulsão? Então, nem sempre é tão fácil a gente fazer essa interpretação desses mapas. Bom, e aí quando a gente não sabe a janela terapêutica, a ressonância realmente salva, porque a gente coloca esse paciente na ressonância e a gente vai, então, posicionar esse paciente, né? Ou para ser um paciente precoce ou janela estendida, e aí ele vai tomar o rumo que mais for conveniente para a situação clínica dele. Então, a ressonância ajuda muito, e o que a gente vai procurar na ressonância nesse momento é basicamente o mismatch positivo, que vai ser a difusão alterada e o flare normal. A difusão alterada e o flare normal. Quando isso acontece, esse paciente tem um tempo de evolução menor do que 4 horas e meia, e aí, então, ele pode ser, dependendo, obviamente, de outros fatores, ser encaminhado, enfim, para trombolítico, ou eventualmente depois, se tiver obstrução também, para trombectomia mecânica. Falar também que na ressonância a gente tem 2 outras sequências que podem ajudar nessa investigação desses pacientes com uma janela mais estendida. A gente tem aqui o ASL, que é um Arterial Spin Labeling, é uma sequência que faz um estudo de perfusão sem contraste. Ela faz uma marcação das moléculas de água e aí ela dá um valor absoluto de volume de fluxo sanguíneo cerebral. A gente vê aqui nesse paciente que tinha uma alteração na difusão, tinha aqui uma imagem, né, que parece ser um vaso ou lentificado ou trombosado, e um mapa de ASL com uma redução bastante grande dessa região do território da cerebral média direita. Em conjunto com o SWI, que é uma sequência que ganhou muita importância na neuroradiologia, a gente pode ver também que a gente pode eventualmente encontrar melhor esse trombo. A gente pode, eventualmente, pelo tipo de sinal, de alteração de sinal que esse trombo mostra, a gente pode sugerir que ele seja de origem embólica ou não. E, além disso, o SWI pode mostrar outras áreas de hemorragia que podem indicar uma maior chance desse paciente depois evoluir com transformação hemorrágica pós-tratamento. Então, um paciente com mais de 10, 14 microhemorragias é um paciente que a gente já fica, enfim, com mais preocupações relacionadas ao pós-tratamento. Então, alguns conceitos que a gente tem que ficar sempre na cabeça, que a gente vai procurar um mismatch flare difusão, e que isso é um marcador de tempo, né? Esses pacientes no mismatch positivo vão ter menos de 4 horas e meia de tempo de evolução de doença, que os estudos perfusionais eles vão ser biomarcadores de tecido viável, e que as colaterais elas têm uma correlação muito boa com os resultados, com as alterações da perfusão. Não é à toa que o último trabalho fez essa seleção utilizando as colaterais. Em relação às considerações finais, então, novamente, isso aqui é muito importante, a gente tentar dividir os pacientes para tentar indicar a terapia endovascular, utilizar esse arsenal. A ressonância pode entrar como nos pacientes onde a gente não sabe a janela terapêutica, ou eventualmente ajudar para definir quando a gente tem dúvida se realmente qual é o tamanho do core ou não. E outras sequências da ressonância também podem ajudar. E eu acho que todas essas ferramentas, na verdade, elas estão servindo e vão servir cada vez mais para a individualização do tratamento desses pacientes, e principalmente para a gente tentar incluir cada vez mais gente, porque os resultados dos trials são muito bons e a gente quer tratar os pacientes. Então, eu acho que essas ferramentas podem ser de ajuda para que esses pacientes possam ser incluídos nos tratamentos vigentes. Muito obrigada.
Excelente, eu acho que ficou muito claro, né, da importância da imagem, inclusive com tomadas mais tardias para decisões. Quando o Fernando escalou o time, eu sabia que ia ser um time de primeiríssima, viu, Fernando? E isso que a gente está vendo até o momento. Vamos então agora com o Daniel Bezerra, que é um colega já sobejamente conhecido, já há muitos anos dedicado ao estudo das doenças cerebrovasculares, vai falar de prevenção no AVC isquêmico, mono ou dupla antiagregação. Essa é que é a questão. O Daniel é chefe de serviço de neurologia do Hospital Procardíaco aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite. Estão escutando aí? Show. Então, obrigado. Agradecer a todos que pediram para falar. Então, vamos discutir essas questões aqui, que é a prevenção no AVC isquêmico, mono ou dupla antiagregação. Então, vamos falar sobre isso. A primeira pergunta é se a longo prazo vale a pena. Se vale a pena ou não manter 2 antiplaquetários. Aqui, por 2 antiplaquetários no início, eu vou discutir com vocês especificamente quanto a usar um inibidor, um antianoperidínico, né, inibidor da P2Y2, em associação à aspirina, que é a associação que as pessoas fazem com mais frequência. Então, a resposta em primeiro é não. Então, a resposta é não. Então, o estudo é não. O primeiro estudo, o estudo dos mais importantes que examinou essa questão do ponto de vista cardiovascular, é o estudo Carisma, que randomizou mais de 15 mil pessoas. É um estudo muito parecido com o estudo CAPRI, que é o estudo lá do Lancet 96, que foi a AS contra clopidogrel, e esse estudo randomizou as pessoas para usar a AS mais clopidogrel, comparado a AS sozinho, usando doentes com alto risco cardiovascular na entrada e com desfecho MACE como desfecho primário, né? Morte, AVC, infarto ou MI, stroke e morte cardiovascular. E nesse estudo que a gente pode ver é que a redução do risco relativo de novos eventos de MACE, né, foi não significativa, com aumento do risco moderado usando os critérios do GUST, a responsabilidade de sangramento usando os critérios do GUST. Então, em princípio, a resposta é não, de maneira não selecionada, com doentes com alto risco cardiovascular. E se eu examinar especificamente a população com doença cerebrovascular, temos alguns estudos, 2 em particular que eu acho que cabem citar, mas tem vários outros ainda que depois a gente poderia falar, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, como Prophecy, SPRI, assim por diante. Mas para essa situação tem o estudo MET, que randomizou quase 7.600 pessoas, publicado em 2004 no Lancet. Eram 7.600 pessoas que foram randomizadas para usar placebo e clopidogrel, comparado à aspirina e clopidogrel. E nesse estudo, num follow-up médio de 1 ano e meio, os doentes eram randomizados dentro de 6 meses do AVC. Você teve um aumento da frequência de sangramentos, inclusive que ameaçavam a vida, em quase 30%, e minor bleeding em mais de 116%, com redução do risco relativo não significativa de eventos. E mais ainda, que eu não posso deixar de citar, que é importante todo neurologista conhecer, que é o estudo SPS-3. Então, o SPS-3, ele randomizou mais ou menos 3.000 doentes com infarto lacunar, diagnosticado por ressonância, para usar aspirina ou aspirina para todo mundo e clopidogrel placebo a longo prazo. E o desfecho primário desse estudo também foi AVC isquêmico ou hemorrágico a longo prazo. E o que aconteceu nesse estudo, e todo mundo deve conhecer, é importante comentar para vocês, é que não houve uma redução significativa do risco de AVCs isquêmicos e houve sim um aumento do risco de hemorragia como um todo. Na verdade, como um todo, né, o estudo global não mudou. Aqui, embora não seja significativo, eu atento a vocês que o risco quase dobrou, aumentou em 65% a hazard ratio, mas houve um aumento bem claro e significativo de mais de 50% da hazard ratio da mortalidade por toda a causa. E por que eu falo isso para todos os amigos neurologistas que estão nos assistindo? Porque é má prática, manter 2 antiplaquetários no doente que teve uma lacuna há muito tempo. Então, se você vir no seu consultório, você neurologista, eu faço isso quase diariamente no meu, eu pego o meu telefone, ligo para o meu amigo cardiologista ou clínico e peço para, gentilmente,
reconsiderar e tirar um dos antiplaquetários quando a pessoa teve um AVC lacunar. Então, a resposta disso é má prática, porque aumenta a mortalidade dos seus doentes manter 2 antiplaquetários comparados a um só num doente com AVC lacunar. Por favor, não se esqueçam disso. E olhem bem que houve um aumento de quase mais do que o dobro de todas as hemorragias graves, inclusive hemorragias gastrointestinais, usando 2 antiplaquetários comparados nos doentes com AVC lacunar, nessa situação no SPS3. Passar aqui rápido, na meta-análise, claro, juntando esses estudos que eu não tive tempo de falar, não vale a pena manter 2 antiplaquetários comparados a um só. E a próxima pergunta é, na fase aguda, será que vale a pena? Não vale a pena, e aí que vem a grande questão dessa aula, que acho que é por isso que o amigo Fernando pediu ajuda para falar sobre isso. E aí temos alguns estudos interessantes para serem comentados. O primeiro é o estudo CHANCE, que é um estudo chinês, que randomizou as pessoas para usar aspirina comparado, e aí é um desenho um pouco doido, porque, em resumo, eu não vou falar em que momento cada um entra 2 antiplaquetários, mas em resumo, são 2 antiplaquetários, aspirina e clopidogrel, e depois usar só um antiplaquetário no grupo de intervenção em placebo. Eu não vou entrar, porque em algum momento a pessoa usa só clopidogrel, não usa só aspirina, mas em resumo, são 2 antiplaquetários comparados a um só, 5.000 pessoas que tinham NIH baixo, menor ou igual a 3, e um ABCD2 maior ou igual a 4, e eu vou falar o que é ABCD2 daqui a pouco. NIH é uma escala de gravidade da AVC. Então, eram doentes pouco graves, que tinham um AT ou AVC menor, e tinham um risco estimado alto de AVC. E nesse estudo, uma redução do risco relativo. As pessoas eram randomizadas para usar 2 antiplaquetários comparados a um só, por 21 dias, notem bem nesse número, 21 dias, e houve uma redução do risco relativo de novos AVCs de 32%, ou seja, uma hazard ratio de 0,68, e não teve aumento significativo no sangramento. Eu atento a vocês nesse gráfico, que é muito legal, vou mostrar meu mouse aqui, em que as curvas se separam essencialmente, olha lá, na primeira semana, e depois as curvas ficam evidentemente paralelas, não mudam nada, ou seja, a taxa de eventos é quase igual daí para frente. Depois que as curvas separaram, a taxa de eventos é a mesma, seja no grupo de intervenção, seja no grupo controle. E teve um estudo semelhante, que foi desenhado até por uma das pessoas que participou no stand, que é o Claiborne Johnson, em que foi o estudo POINT, que ele randomizou as pessoas para usar clopidogrel e aspirina, comparado à aspirina sozinha, um ataque de clopidogrel de 600, seguido de clopidogrel por 90 dias, e aspirina em todos os grupos, ou seja, de 50 a 325, que é a dose usual. E esse estudo usou como desfecho primário MACE, né, que eu falei, né, que é AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio ou morte por cardiovascular. E o desfecho primário nesse estudo reduziu em 25% a taxa, a hazard ratio, mas houve um aumento de hemorragia maior, ou seja, hemorragia que ameaça a vida, hemorragia intracraniana, etc., de 132%. Então, 2,32 a hazard ratio. Tá? Então, eu atento nesse slide, mais uma vez, que vocês notem bem que as curvas se separam essencialmente nos primeiros 7 dias e daí para frente elas ficam claramente paralelas, ou seja, tudo que acontece no começo, daí para frente. Mas a segunda coisa que eu atento, e vai ser importante para a nossa conversa para frente, é que a taxa de sangramento ela parece continuar num ritmo crescente ao longo de todo o período. As curvas vão se separando, ou seja, se você olhar a inclinação de ambas as curvas, o beta, né, que é a inclinação, ela é diferente na curva de cima e na curva de baixo. Então, os doentes vão sangrando cada vez mais quem usa 2 antiplaquetários, mas a diferença na redução do risco ela acontece logo no começo. Se você juntar esses 2 estudos na análise combinada, que é nessa análise combinada do POINT com CHANCE, o benefício da intervenção desses 2 antiplaquetários ele é clara até a 3ª semana. Daí para frente já começa a não fazer muita diferença em razão dessas 2 coisas que eu já expliquei antes. E uma última coisa que cabe comentar de um tireoperidínico, associação de um tireoperidínico com aspirina, são esses 2 estudos, quer dizer, na verdade um só, que é o Thales e o Sócrates. O Sócrates eu não vou ficar falando muito hoje, porque na verdade é a comparação de aspirina contra ticagrelor. Isso não é a prática usual, embora ticagrelor seja um pouquinho mais eficaz, mas eu não vou ficar falando sobre isso hoje. E eu vou me atentar ao Thales. Então, o Thales foi um ensaio clínico randomizado que durou 30 dias nesse estudo, não foram 21, mas ele foi desenhado no meio do caminho, tá, para o ponte sair e tudo, em que randomizou doentes que tinham muito alto risco de recorrência. Então, era um ABCD2 maior ou igual a 6 ou um estenose de grande vaso, a gente vai falar isso na frente daqui a pouco, em que tinha um NIH baixo. E no estudo, vou pular o Sócrates, vou falar do Thales. No Thales, houve sim uma redução do risco relativo de morte ou AVC em 30 dias,
de 17%, mas houve sim um aumento de sangramento grave, inclusive hemorragia intracraniana, se você comparar um grupo com outro, atento a isso, porque ticagrelor é um remédio que sangra mais do que clopidogrel. E, por fim, o último estudo que a gente tem que falar é o CHANCE-2. O CHANCE-2 é um estudo parecido com o CHANCE, mas que eu não tenho a menor ideia de quando é a prevalência disso no Brasil, mas eu conto para vocês que o clopidogrel, lembrando, é uma prodroga, ele tem que ser convertido na droga ativa no fígado e tem uma porcentagem de pessoas na China e no Brasil, eu não sei qual é a frequência, não sabemos, eu desconheço o estudo que tenha medido isso, se vocês souberem, eu gostaria de saber, me falem, por favor, que tem uma variante que as pessoas não têm essa enzima conversora. Então, eles mediam as pessoas que tinham ou não tinham enzima e randomizaram para usar clopidogrel e aspirina ou ticagrelor aspirina, e não surpreendentemente, ticagrelor com aspirina foi mais eficaz. Ticagrelor não é uma prodroga, uma droga ativa, vamos ver se toma. Muito bem. Como compreender esses resultados? Aí vamos falar, risco de recorrência precoce. Eu já falei sobre isso, então é melhor que eu já avancei. Uma das questões é a taxa de sangramento, se você olhar ao longo do tempo, aqui o SPS3, ela parece ser constante, ou seja, as curvas, você vai aumentando a frequência de sangramentos ao longo do tempo cada vez mais, e o risco de eventos ele parece ser mais claro logo no começo. Então não é à toa que no SPS3, por exemplo, a mortalidade vai se descolando, você vai aumentando a partir de vários anos de acompanhamento usando 2 antiplaquetários comparados a um só. Aqui foi a partir mais ou menos do 3º ano, vocês podem ver. E essa diferença na taxa de eventos, ela era vista inclusive no primeiro estudão que comparou a S-clopidogrel comparado a S sozinho, que é o estudo CURI, da onde a gente copiou tudo lá do infarto agudo do miocárdio. Então, esse no infarto sem supra, esse estudo muito famoso. E depois tem o CURI e o PCI-CURI, que é do stent no infarto agudo do miocárdio. Vocês podem ver que a diferença de eventos, as curvas se separam essencialmente logo na primeira semana. Depois elas ficam mais ou menos paralelas. No caso do que nós estudamos, que é AVC, se vocês olharem o risco de AVC após um AIT ou AVC menor, aqui no caso medido em vários estudos, é isso, e aqui eu estou falando na corte de Oxfordshire, vocês podem ver que o risco de ter um AVC depois de um AIT, ele é essencialmente na primeira semana, tudo bem que está medido em 30 dias, mas vocês olham que quase todos os eventos acontecem na primeira semana, primeira 1, 2 semanas, e metade dos eventos acontece nas primeiras 24, 48 horas. Então, esse é o momento mais crucial para alguém ter um AVC ou AIT, depois de um AIT. Isso também foi verdade mesmo no estudo pivotal lá da corte de emergências na Califórnia, que dá onde saiu o ABCD2. E aí a gente vai falar do que é o ABCD2. Então, o que é esse ABCD2? O ABCD2 foram uma série de fatores que foram estudados: idade, diabetes, duração do episódio, fraqueza, alteração da fala. Nesse estudo antigo, na JAMA de 2000, em 22 anos, em que na Califórnia eles pegaram vários pacientes que chegavam na emergência com um ataque isquêmico transitório e acompanharam ao longo do tempo para ver o risco de AVC. E vocês podem ver do lado direito, nessas curvas de Kaplan-Meier, que quanto maior a frequência desses fatores, maior é o risco da pessoa ter um AVC depois disso. Muito bem. E esses fatores foram refinados num estudo lá no Reino Unido, esse aqui tem várias pessoas lá no Reino Unido, e foram juntados, né, Oxfordshire, foram juntados nesse estudo de validação que vocês viram aí. Então, a gente criou esse score famoso, que muita gente conhece, que é o ABCD Square. Idade, pressão arterial, alterações clínicas, duração do episódio, diabetes, e um score maior ou igual a 4 é tido como alto risco. Esse score foi validado, inclusive, em estudos de longo prazo. Então, tem essa publicação na New England de 2016, que viu lá, liderada pelo Pierre Marenco, de várias clínicas de ataque isquêmico transitório no mundo inteiro, por isso que a taxa de eventos aqui é até um pouco menor que em vários estudos, porque os doentes serão melhores cuidados, assim, mais bem cuidados, perdão, por essas pessoas todas. Mas se vocês olharem no canto superior direito desse slide, onde eu destaquei em vermelho, vocês podem ver que comparado à situação do score de 0 a 3, quando eu comparo o score de 4 a 5, o risco é maior, evidentemente maior, e maior ainda quando é 6 ou 7, como vocês podem ver, nesse slide, por isso lá que o Tari separou 6 para cima, por exemplo. E isso se mantém evidente mesmo 5 anos depois. Olha lá, 4 ou 5 é maior que 0 a 3 e 6 a 7 também é maior que 0 a 3, então sim, o ABCD2 score é um preditor de eventos a longo prazo. Muito bem. Mas temos essa questão, que é o ABCD2 não leva em consideração a doença vascular. Então, se eu falar para vocês, olha lá. Então, esses estudos aqui são muito antigos, olha lá, publicados em 2000, 2004, a corte de cima é nos Estados Unidos, em Minnesota, de baixo é lá no Reino Unido, na Inglaterra, na verdade, em Oxfordshire, e vocês veem o seguinte,
se eu subclassificar entre as classificações mais comuns de AVC e olhar as etiologias que eu conheço para AVC, então, um doente que tenha, por exemplo, aterosclerose com estenose, esse sim é o doente que tem mais alto risco de recorrência precoce, inequívoco comparado a qualquer outro subtipo de AVC. Eu costumo dizer que é a angina instável da cabeça, pela analogia aos meus amigos cardiologistas. Essa pessoa tem um risco de AVC em uma semana, quem teve, que varia entre 4% a 8%. Perto de 30 dias, o risco é 12% a 18%. E em 90 dias, o risco é 20%. Olha, se a pessoa não é tratada. 20% é absurdo. Imagina que 1 em cada 5 pessoas que você vê na emergência com essas características vai ter um AVC em 90 dias se você não fizer nada. Agora, esse risco é radicalmente diferente do que é uma lacuna. Uma lacuna tem 1,4%, risco bastante estável ao longo do tempo, depois de passar a ameaça lacunar da primeira semana. E mesmo AVC cardioembólico, que todo mundo tem medo, quer anticoagular o mais rápido possível e tal, a taxa de eventos no AVC cardioembólico, a fibrilação atrial, por exemplo, é mais ou menos constante ao longo do tempo. Embora o risco a longo prazo, em 5 anos, seja enorme, se compare ao risco do outro, na primeira semana, 1 mês, ela é 2,5% a 5%, ela é baixa. Então, todo mundo fica apavorado querendo anticoagular logo, mas nessa situação o risco é mais ou menos baixo comparado ao que é a doença arterial de grande vaso. Então, se eu levar em consideração imagem vascular, que infelizmente o ABCD2 não leva em consideração, a capacidade preditiva da ABCD2 ela some. Então, isso é revisto em vários estudos. Então, por exemplo, nesse estudo aí no departamento de emergência, a gente viu que se você avaliar que a pessoa tem uma alteração da carótida, tem estenose de grande vaso, por exemplo, não há nenhum incremento adicional na capacidade preditiva da ABCD2. Da mesma maneira, tem essa corte de validação lá em Dublin, o North Dublin TIA Study, mostrou que existe sim uma relação dose-resposta, como esperado, entre o grau de estenose carotídea, por exemplo, e a probabilidade da pessoa desenvolver evento cerebrovascular, mas se você leva em consideração essa informação, não faz mais a menor diferença você ter medido a ABCD do Square nessas pessoas, uma vez tendo vistas por especialistas. Vale a pena quando a pessoa pode ser que não funcione um pouquinho melhor para não especialistas, porque, claro, que a presença de fatores de risco cardiovasculares aumenta a probabilidade de ser um evento cerebrovascular de verdade, mas para um especialista, quando viu, já perde a relação, não há muita diferença. E o mesmo vale, um outro fator de risco fundamental, a estenose arterial intracraniana também, que inclusive em estudos de base populacional, como eu estou mostrando aqui no Oxford Vasco, né? Oxford Vascular Study, há um aumento da probabilidade de eventos muito alta quando você tem estenose intracraniana. A próxima coisa que aumenta o risco de eventos cerebrovasculares, clara, é a presença de imagem de infarto. Então, olha só esse estudo que é muito legal, feito até pelo pessoal lá que criou e validou a ABCD2, por aí vai, os amigos do Oxford Vasco. Um exemplo. Se eu levar em consideração, e aqui a ressonância é inequivocamente melhor, existe uma relação dose-resposta, sim, entre a presença de infarto, mesmo em tomografia ou ressonância, mas a ressonância sim é muito mais sensível nessa situação. E se eu olhar, por exemplo, a ausência de infarto, olha do lado direito dessa tabela, vou mostrar aqui com o mouse, ó, sem infarto, nas pessoas que chegam com uma clínica de AIT e não tem ressonância normal, a probabilidade de ter evento, quando acompanha ao longo do tempo, não faz mais quase nenhuma diferença, olha só, para DWA e BCD2, 0 a 3, 4 a 5 ou 6 a 7. Ela varia de 0,1 a 0,4%, é quase nada. Se a ressonância é normal, o doente, o risco dele cai vertiginosamente. Ela fez diferença quando você tem imagem de infarto. Aqui tem um efeito dose-resposta bem claro, olha lá, 1,8%, 7,8% e 12,3% de risco da pessoa ter. Mas olha aqui do lado direito, não faz nenhum. Então, um doente que chega na emergência, é uma pena que os planos de saúde, volta e meia, não pagam ressonância na emergência. Eles não estudaram igual a gente, infelizmente tem que negociar com as pessoas. Porque se eles estudassem, eles entender que a ressonância na emergência negativa, com imagem vascular negativa em ABCD2, é mais barato do que internar alguém que volta e meia as pessoas internam para poder fazer imagem, o que não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista econômico, populacional das pessoas e do médico. Então, não interessa a ninguém. O problema é que quem paga a conta não conversa com quem estuda. Esse é um problema grave na literatura médica, que eu acho. É só o que eu acho, hoje em dia. Então, quem estuda não conversa com quem financia, e quem financia não entende o que as pessoas não estudam. E não entende o que estudam e acham que estão querendo armar para ela. Se eu falar isso aqui, fala que eu estou falando que eu estou querendo armar para alguém. Então, não estou querendo armar para ninguém. Estou querendo só preocupado com o meu doente que quer ir embora para casa. Então, vou voltar aqui para você. Então, esse estudo, inclusive na avaliação de corte populacional,
num estudo de base populacional, Oxfordshire, mesma coisa, presença de difusão positiva aumenta o risco de AVC. E, por fim, então, esse score foi englobado no ABCD3I, em que mais alguns fatores de risco foram incluídos no score original de ABCD2. Então, primeiro que eu não falei, mas faz todo sentido, óbvio, que eu não preciso nem explicar, que a pessoa que tem um AIT recorrente em uma semana, ou seja, ela está recorrendo o tempo todo, então, claro, já está marcado que é um doente de alto risco, porque ele recorreu em menos de 7 dias, e as duas coisas eu já falei, que é a presença de estenose de grande vaso e a presença de alteração na imagem na difusão. Na verdade, hoje em dia ele seria classificado como AVC menor. Tá, então o ABCD3I, ele tem sim performance em uma área sobre a curva maior do que os outros do ABCD2 que eu falei. Para completar e acabar meu curto tempo, porque eu não vou passar do tempo, eu vou falar para vocês sobre duas coisas que cabem falar sobre estenose intracraniana em dupla antiagregação. Então, especificamente no caso de estenose intracraniana, essas pessoas têm risco muito, muito, muito alto de recorrência a longo prazo e precoce. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas esse estudo que foi negativo, antigo, que é o SEMPLES, randomizou para aspirina e varfarina, e que não fez muita diferença um ou outro, embora a varfarina sangre mais. O que eu atento a vocês é que nessas pessoas, nesse estudo, a probabilidade de ter um novo AVC em quem teve um AVC com estenose intracraniana, ao ano, usando aspirina, ela é de 22%, o que é absurdo. Um em cada 5, entre 4 a 5 pessoas que teve um AVC, vai ter um novo AVC em um ano, tomando aspirina ou varfarina, um ano depois, se não tratado ou tratada direito naquele momento, naquele estudo. É absurdo, é muito, muito alto. Por que era tão alto e por que todo mundo achava e faz sentido, tem que reconhecer os autores que desenharam o estudo SEMPLES, faz sentido nessas pessoas se imaginar que é tão alto, e faz sentido achar que nessas pessoas, e isso sim é doença vascular bem clara, usar 2 antiplaquetários, o tienopiridínico e a aspirina comparado à aspirina sozinho, o protocolo do SEMPLES, que foi um estudo que randomizado para examinar colocar ou não stent intracraniano comparado a usar tratamento clínico sozinho, o protocolo incluiu AS e clopidogrel durante 90 dias nessas pessoas, e a gente não tem um ensaio clínico para dizer para vocês que é melhor 21 dias ou não, especificamente nessa população, mas nessa população escolheram 90 dias, além de uma mudança agressiva dos hábitos de vida. E agressiva é agressiva mesmo. Eu vou te falar que os participantes desse trial, eles tinham um personal trainer, que ia lá conversar com eles diariamente, tal. Eles malhavam meia hora por dia na bicicleta, para poder ter certeza de fazer. Isso é um cura da cabeça, esse estudo aqui, é mais ou menos isso. Então, você ia malhar lá na frente do cara para ter certeza de fazer exercício, além de controlar a pressão arterial e por aí. E nesse estudo, nota bem que a expectativa de eventos em um ano era de 22% com a aspirina que eu contei para vocês. E mudando todos os hábitos de vida nesse estudo em um ano, olha só que coisa absurda, você conseguiu reduzir o risco de eventos cerebrovasculares para 5,8%. É animal o que é o tratamento clínico nessas pessoas que a gente não dá tanta importância. E sim, usar um stent intracraniano foi pior do que o tratamento clínico. Isso foi confirmado recentemente, que eu não tenho slides, mas vou falar no estudo CASSIS. Se vocês quiserem, podem entrar lá no JAMA Neurology agora esse ano. Então, vou pular isso aqui. E por fim, para acabar com paredosos da plaquetária, olha só, comparadão só, tem um último estudo a ser comentado, que é esse estudo japonês, que é o CSPS.com, que randomizou as pessoas para usar para pessoas que tinham estenose arterial de grande vaso, intra ou extracraniana, acima de 50%, mais 2 fatores de risco cardiovasculares, para usar a nossa terapia usual de monoterapia antiplaquetária, com aspirina ou clopidogrel, 81 a 100, clopidogrel 50 a 75, 50, porque no Japão, às vezes, eles usam 50, porque eles têm muito medo de sangrar, porque a população asiática tem a propensão de sangrar mais. É difícil, esse é um problema, porque a gente não usaria 50 aqui no Brasil. Mas nessas pessoas que usaram em terapia de base aspirina ou clopidogrel sozinho, isoladamente, você podia adicionar cilostazol 100 mg 2 vezes ao dia, e aqui sim as pessoas eram acompanhadas a longo prazo, um tempo médio de 3 a 5 anos. Na verdade, o tempo médio de acompanhamento foi 3 anos e meio, 3 anos e meio, se eu não estou enganado. E o taxa de eventos, usando 2 antiplaquetários aqui, ou aspirina ou clopidogrel, comparada associada a cilostazol, ela caiu em 50%, por isso que eu não deixo de citar esse trabalho, caiu em 50%, e não houve um aumento bem claro assim, da frequência de hemorragias intracranianas graves ou hemorragias que ameaçam a vida. Só que deve-se comentar que
assim, as pessoas comentam porque é um estudo aberto, não é um estudo com todos os problemas de um estudo aberto. Não é um estudo duplo cego, como a maior parte dos estudos que a gente comentou até agora. Mas por essa razão, que eu não pude deixar de falar, que inclusive ele foi citado, eu nem botei referência, desculpa, essa referência aqui é o Guideline de Prevenção Secundária, não está aqui, mas eu falo, Guideline de Prevenção Secundária, publicado pela American Stroke Association, agora recentemente. Então, a última conta lá, que os doentes que têm estenose de grande vaso, 50% a 99%, você pode considerar nessas pessoas usar por causa disso. Muito bem, então mensagem para casa, desculpa, passei o tempo aqui em 3 minutos, dos 20 que vocês pediram, é que, primeiro, AS mais o inibidor P2 e Y2 não se deve usar indefinidamente, particularmente se o seu doente tem história de AVC lacunar. Não façam isso e, se tiver, tirem, conversem com o seu conversa, ou pensa você em tirar. Tira, é má prática, é ruim para o seu doente, tira. E você tem que ter alvo. A gente sabe que por 21 dias, sim, vale a pena usar AS clopidogrel baseados na combinação do estudo Chance e Point, não só do Chance, mas o Chance mais o Point, 21 dias é melhor. Ticagrelor pode fazer sentido se você levar em consideração o Thales. Lembra, atenta a vocês que ticagrelor sangra mais, embora num subgrupo de pessoas que têm alteração enzimática, que não sabemos no Brasil quantas são, pode ser melhor do usar ticagrelor com aspirina comparado a clopidogrel mais aspirina. A gente extrapola 90 dias para a estenose intracraniana, não tem como responder para vocês o caminho entre 21 e 90 dias, pelo menos 21 nessas pessoas, pode ser que até valha a pena mais, eu não sei te responder. E você define alto risco de recorrência, e aí sim essas pessoas é quem vale a pena usar 2 remédios. Se eu extrapolar só o desenho dos trials anteriores que eu falei, eu usaria só ABCD2 Square, ABC Square, mas se eu usar o que faz sentido, que é estimar o doente que tem alto de risco de recorrência, eu tenho que usar esses critérios que eu falei aqui agora, que são ou maior igual a 4 ou maior igual a 6, o que vocês quiserem, porque no Chance, no Point foi maior igual a 4, mas vocês viram lá que 6 é maior ainda, que foi usado no Thales. Estenose de grande vasos, esse sim, não esqueçam nunca, intro extracranianos, presença de AVCI menor, AVCI menor a gente não sabe, cuidado de usar 2 antiplaquetários num AVC maior, porque pode ter hemorragia intracraniana, a gente não sabe o que acontece com essas pessoas. AVCI menor foi definido com NIH menor igual a 3 a 5, dependendo do estudo, em todos esses trials. Sintomas recorrentes, e eu coloco uma questão aí, principalmente para lembrar e considerar e tal, no doente que tem estenose de grande vaso, usar aspirina com sulostazol 100 mg BID, 2 vezes ao dia, né? Muito obrigado, mais uma vez agradeço. Olha, Daniel, você tem que ficar ligadão aqui no cara, porque realmente, agora, clopidogrel e aspirina, pessoal, nem pensar, hein? Isso é uma coisa que todo mundo, ouviu? É má prática, o cara vai preso se fizer isso, viu? E a coisa mais interessante, depois do bate-papo, das perguntas, nós vamos comentar sobre isso, porque, vez por outra, a gente acaba vendo, até em outras situações, na prática clínica, e aparece esse tipo de prescrição. Você chamou atenção para uma coisa que é verdadeira mesmo. Você vê isso. Uhum. Sim, sim. Sim. Aí, pessoal, lacuna, nem pensar em clopidogrel e aspirina. Muito bem. Vocês vejam que a noite está muito especial, né? Alguns estão mais envolvidos com cada segmento. A medicina hoje está tão complexa, né? Ela se vê de uma maneira que cada vez mais a medicina é individualizada. E os colegas vão ter uma experiência enorme em determinados segmentos, e vocês vejam que os trials, né, com vários nomes e siglas, etc. Então, em neurologia, não se preocupem muito com isso, não. Tem vários nomes, várias situações de avaliação, mas o mais importante é que você tenha uma informação constante do que está acontecendo. E em caso de dúvida, ou melhor, sempre que a gente tiver dúvida, a gente deve chegar e ligar para um colega que tem uma experiência maior para uma orientação mais adequada. Isso é fundamental na prática clínica hoje em dia.
Não deixa para depois, não. Pergunta logo, que é melhor do que a gente fazer alguma má prática e que vai ser ruim para o paciente. Vamos então agora ouvir a Soraya Polier, que vai falar sobre AVC isquêmico no jovem, um assunto da maior importância e que ficou mais frequente, inclusive, nos últimos tempos da Covid, né? A Soraya, a grata satisfação, não só a Soraya, como também ver o Fernando aqui, nós tivemos uma relação direta na Universidade Federal Fluminense, então é a prata da casa que a gente está tendo aqui, está sempre aprendendo os nossos ex-alunos, então isso é uma maravilha para a gente. Ela é chefe de serviço de neurologia do Hospital Quinta Dor e gerente de linha de cuidado de AVC da rede. Muito obrigado, Soraya, agora com você. Obrigada, professor. Prazer enorme estar aqui. Obrigada, Fernando, meu grande amigo aí de anos. Eu vou falar então um pouquinho sobre o AVC isquêmico no adulto jovem. Como o professor Osvaldo já falou, é algo que vem aumentando bastante a incidência na população economicamente ativa, né? O que tem um grande impacto. Eu vou esquecer esse microfone de vez em quando, sinaliza para mim, ele vai descer. Então vamos lá. Agora funciona? Tô passando, não tá indo não. Nem para trás, nem para frente. Não é na setinha? Pode? Pode. Agora eu acho que voltou. Ixi, tá com... Ah, foi? Tá com efeito, né? Não era para ter. Vamos lá. Então, o AVC, de uma maneira geral, como já foi dito aqui antes pelo Fernando, é uma causa importante de morte, né? A segunda principal causa de morte no mundo e a principal causa de incapacidade. No mundo, 110 milhões de pessoas já sofreram AVC e vivem com os impactos resultantes dessas sequelas. É uma doença mais incapacitante do que letal. Mais de 30% dos sobreviventes têm uma recuperação incompleta, sendo que 20% vão precisar de auxílio para realizar as atividades de vida diária. Então, vão precisar de auxílio para higiene, para alimentação, para as atividades do dia a dia básicas. Imagina isso em um adulto jovem. Quando a gente fala em adulto jovem, a grande maioria dos estudos inclui pacientes de 18 a 50 anos. Alguns começam com 15 anos, outros vão até 65, mas de uma maneira geral, aqui eu vou falar sobre pacientes nessa faixa, entre 18 e 50 anos, que é a população economicamente ativa. O AVC no adulto jovem representa de 10 a 15% do total de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. No mundo, vem acontecendo um aumento de até 40% da incidência de AVC nesse grupo, nessa faixa etária, em contraste com a diminuição da incidência em idosos. Por quê? Por que vem aumentando a incidência em pacientes jovens, né? Em primeiro lugar, uma melhor detecção. A gente está com técnicas mais avançadas de neuroimagem, então a gente está identificando mais o AVC. Agora, mais especificamente relacionado a esse grupo, a gente vem tendo uma incidência crescente, né, de fatores de risco convencionais, hipertensão, diabetes, deixaram de ser doenças de populações mais idosas, né? Cada vez mais precocemente, os pacientes vêm tendo diagnóstico de hipertensão, diabetes, uma tendência maior ao sedentarismo, redução de atividade física, piores hábitos alimentares, maior ingestão de açúcar, certo? Sal, alimentos processados, obesidade, que hoje em dia, até mesmo na infância, vem sendo um problema, e uso de substâncias tóxicas, como tabaco, álcool e, principalmente, drogas ilícitas. O AVC, nesse grupo, tem um grande impacto socioeconômico. Tem elevados custos nos cuidados de saúde, são pacientes novos, né, com uma grande sobrevida e com perda de anos de produtividade devido à incapacidade. É muito importante, independente da idade, que a gente leve em consideração esses principais diagnósticos diferenciais.
Então, crise convulsiva, a gente sabe que após uma crise convulsiva, o paciente ele pode apresentar uma paresia no membro acometido, enxaqueca, a aura da enxaqueca. Então, lembrar que a enxaqueca é uma doença que abre ali no adolescente, no adulto jovem. Então, a aura de enxaqueca muitas vezes assusta, é um déficit visual, a gente pode ter uma enxaqueca hemiplégica. Muito importante a história familiar, principalmente no primeiro evento, né, de aura, esse paciente acaba entrando numa investigação de doença cerebrovascular, para afastar principalmente, né? Lesões tumorais e doenças desmielinizantes, né? Lembrar que doença desmielinizante é bem mais prevalente no paciente mais novo. Geralmente uma lesão tumoral, uma doença desmielinizante, diferente da doença vascular, que tem uma instalação mais aguda, geralmente tem um curso mais subagudo, uma evolução ao longo de horas ou dias, né? Distúrbios metabólicos, como hipoglicemia, intoxicação e quadro psiquiátrico. Alguns fatores de risco bem específicos dessa população. Então, como a gente falou, fatores de risco cardiovasculares que vêm aumentando nessa população. Hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, a obesidade, o sedentarismo. A migrânia, ela tem um papel controverso. Alguns estudos mostram que a migrânia com aura aumenta o risco de AVC. Não é muito claro isso. Neoplasia. Cada vez mais a neoplasia ela é reconhecida como um fator de risco para AVC no adulto jovem. E relacionado à neoplasia, a gente tem o risco da doença cerebrovascular relacionado ao efeito tóxico da quimioterapia e radioterapia, o estado de hipercoagulabilidade gerado pela doença, efeitos tumorais diretos, como compressão de vasos ou embolia tumoral, a endocardite hemarântica, né, endocardite trombótica não infecciosa relacionada à neoplasia, que também é um fator de risco, predispõe aí ao risco de AVC, e o fato da neoplasia e dos quimioterápicos acelerarem o processo de aterosclerose. Drogas ilícitas. Como eu falei anteriormente, vem ocorrendo um aumento importante no consumo de drogas ilícitas. 4,8% da população mundial com a idade entre 15 e 64 anos usa drogas ilícitas anualmente, principalmente em torno dos 18 aos 20 anos, é o principal grupo. 25 milhões são classificados como usuários crônicos dessas drogas. Quando a gente fala em drogas ilícitas, as de maior risco para complicações cerebrovasculares são a cocaína e a metanfetamina. E vários mecanismos através dos quais, mecanismos fisiopatológicos, elas podem levar à lesão isquêmica cerebral, através do vasoespasmo cerebral, elas predispõem a arritmias cardíacas, cardiomiopatia, aterosclerose e podem causar também vasculite. Lógico que a gente não pode esquecer do mecanismo fisiopatológico relacionado à via de administração, né, no caso das drogas de uso endovenoso, com risco de embolia ou endocardite. Gravidez e puerpério. Quando a gente fala em gravidez e puerpério, o risco ele é principalmente no terceiro trimestre até 6 meses no pós-parto. Tá? Varia de 12,2 em 100 mil gravidezes. E está relacionado, em alguns casos, a causas específicas da gravidez, como a cardiomiopatia periparto, a síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, embolia por líquido amniótico e distúrbios hipertensivos da gravidez. E no puerpério, a relação é um pouco incerta, mas possivelmente relacionada ao estado de hipercoagulabilidade que ocorre na gestante ali durante o terceiro trimestre. Isso se prolonga nos primeiros meses de pós-parto. Outras causas são as doenças genéticas, né, que corresponde a 7% dos AVCs nos adultos jovens. Aí a gente tem o CADASIL e o CARASIL, doença autossômica dominante e autossômica recessiva, respectivamente, associados à leucoencefalopatia, doença de Fabry, Marfan, MELAS, uma mitocondriopatia, doença falciforme, Ehlers-Danlos. E essas doenças genéticas, elas estão associadas, geralmente, a uma predisposição multifatorial, tá? E por isso que a testagem genética de rotina não é necessária. A doença isolada, o risco de um AVC não é tão alto assim. A gente não faz essa testagem. Lógico, coletando história, vendo família, né? Isso ajuda a gente nessa diferenciação. E com relação às etiologias,
A dissecção arterial, que corresponde à laceração da camada íntima do vaso com a formação de um coágulo entre essa camada e a camada muscular externa, ela é responsável por até 2% de todos os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e é a causa mais comum de acidente vascular cerebral no paciente jovem. Tá? É um pouco mais comum na artéria carótida do que na artéria vertebral, e lembrar que a dor cervical ela é um sinal de alerta. A dissecção ela pode ocorrer dias, até mesmo semanas antes do evento. Então, é muito importante perguntar a esse paciente se ele teve algum trauma, algum acidente de carro, algum movimento de chicote com a região cervical. Então, alguns fatores de risco para essa dissecção são trauma, hipertensão. Alguns estudos mostram que a migrânia, principalmente se em aura, pode predispor aumentar um pouquinho o risco de dissecção. Infecções recentes, algumas doenças genéticas do tecido conjuntivo, síndrome de Marfan, displasia fibromuscular. E no manejo dessas dissecções, os estudos não mostraram inferioridade do uso de antiplaquetários sobre anticoagulação, tá, para prevenção secundária do AVC. A dissecção, o diagnóstico ele é baseado em imagem, estudo vascular, cervical e intracraniano. Pode variar da angiorressonância, angiotomografia, em alguns casos arteriografia. Às vezes não é fácil o diagnóstico da dissecção. Tá? E é bem importante nesses pacientes não esquecer de fazer a investigação de doenças reumatológicas. E com relação ao forame oval patente, isso vem sendo um tema bastante debatido recentemente, né? Depois dos estudos, que os estudos antes não eram positivos e agora a gente tem alguns positivos, né? O paciente com AVC criptogênico, daqui a pouquinho eu vou falar com relação à etiologia do AVC, ele tem uma prevalência maior de forame oval patente, vai de 35% a 40%, maior do que na população geral, que gira em torno de 20% a 25%. E nós tivemos recentemente, não tão recente assim, mas recentemente, 3 estudos que mostraram que nesses pacientes com AVC criptogênico, o fechamento do forame oval associado à terapia antiplaquetária reduziria o risco de recorrência de AVC, quando comparado com aqueles pacientes que só utilizaram o antiagregante plaquetário. E quais seriam os possíveis mecanismos para o AVC relacionado ao forame oval patente? Em primeiro lugar, a embolia paradoxal, né? Um trombo em membro inferior, um trombo pélvico, que poderia passar por essa comunicação entre os 2 átrios, chegando até a circulação cerebral. A trombose in situ, no próprio local do forame oval, ali pelo turbilhonamento, e a possibilidade do forame oval predispor a arritmias cardíacas. O diagnóstico. Com relação ao diagnóstico, a gente pode fazer alguns exames. O principal deles, né, é o eco transesofágico. Muitas vezes, a gente faz muito isso, até naqueles pacientes, às vezes um paciente mais idoso, que tem um risco maior de sedação para o eco transesofágico. O eco transtorácico com microbolha, se bem feito em um paciente com uma boa janela, você consegue avaliar bem, com bastante, com um grau de confiança bem elevado, a presença aí do shunt. Mas com o eco transesofágico, sem dúvida nenhuma, é padrão ouro para a gente avaliar a presença do forame oval, estudar o túnel, até se for necessário para programar um fechamento. Quando a gente tem mais de 20 bolhas, a gente considera um shunt grande. O eco transesofágico ajuda nisso também, não só o diagnóstico, como avaliar características desse forame oval e presença, né, por exemplo, de aneurisma de septo associado. O Doppler transcraniano é um exame não invasivo, que a gente também consegue fazer, e avaliar shunt. Ele não fecha o diagnóstico, ele não me diz que eu tenho forame oval. Ele me diz, sim, que eu tenho um shunt direita e esquerda, e diante da presença desse shunt, eu vou, então, partir para um eco transesofágico para fechar um diagnóstico de forame oval. A gente tem um score. Você identificou o forame oval, você já fecha? Então, como você se baseia para indicar o fechamento do forame oval nesses pacientes? A gente tem um score de Hope, tá? Que ele estima a relação desse forame oval, a chance desse forame oval estar relacionado com a etiologia do AVC. Tá? Ele leva em consideração idade, localização de lesão e fatores de risco. Então, quanto mais jovem o paciente, a ausência de fatores de risco convencionais e a aparência embólica do AVC, maior vai ser o score, maior vai ser a relação
entre esse forame oval e a chance dele estar relacionado a esse AVC. Então, a gente sempre considera o fechamento do forame oval em pacientes com acidente vascular cerebral criptogênico com alto risco de recorrência relacionado ao FOP, que é um score acima de 7. E é muito importante a gente levar em consideração, nessa decisão, as características desse forame oval. Anatomia, tá? Os estudos eles levam isso em consideração, são shunts maiores, e a presença do aneurisma do septo atrial associado. Então, é muito importante, como a gente falou, né, principalmente por embolia paradoxal, a gente ter alguns sinais de alerta da possibilidade desse forame oval estar relacionado à etiologia do AVC. Por exemplo, início após manobra de valsalva, que a gente já sabe que aumenta esse shunt. Histórias de situações de risco para trombose venosa, por exemplo, o paciente que faz um AVC depois de uma viagem prolongada, uma cirurgia recente, um período de imobilidade, chance dele ter feito uma trombose e aí sim uma embolia paradoxal com um AVC posterior. Aquele paciente que faz uma embolia pulmonar antes ou logo após o AVC, né, ele faz a trombose venosa, o trombo que vai pelo lado direito do coração, ele faz a embolia, e o que passa pelo forame oval cai na circulação e faz um AVC. Histórias de hipercoagulabilidade e história de hipertensão pulmonar e DPOC. Quando a gente fala da etiologia do AVC isquêmico, que corresponde a 80% dos AVCs, a gente tem 5 possibilidades aí, inclusive a classificação de Toast, que é a principal classificação utilizada. Então, a gente tem as doenças de grandes vasos, quando a gente tem um AVC, e o vaso responsável por aquela região, né, uma carótida, uma grande placa, mais de 50% ou mais de obstrução ipsilateral à lesão. O cardioembolismo, quando a gente tem uma fonte cardíaca clara, por exemplo, fibrilação atrial. A lacuna, que são aquelas pequenas lesõezinhas, menos de 1,5 centímetro, né, que a gente considera pela doença de pequenos vasos. Outras causas, como dissecções, como eu acabei de falar, vasculite. E o AVC indeterminado, dito como indeterminado. Quando a gente fala um AVC indeterminado, ele engloba 3 grupos de pacientes. O que é um AVC indeterminado? Aquele paciente que tem 2 ou mais causas possíveis, ou seja, um paciente que faz um AVC, e quando eu vou investigá-lo, eu tenho uma placa na carótida ipsilateral, mas além disso o paciente tem fibrilação atrial. Tá? Eu não sei se é da placa ou se é da fibrilação. Aquele paciente que teve uma investigação incompleta, então eu não consegui fazer uma investigação, eu não consegui estudar os vasos direito para ver se ele tem doença de grandes vasos ou pequenos vasos, ele também é incluído nesse grupo de AVC indeterminado. Ou aquele paciente que eu consigo fazer uma investigação completa e ela é toda negativa. Tá? Essa é a classificação de Toast, como eu falei, então, doença de grandes vasos, mais de 50%, placa ipsilateral, pequenos vasos, né, que são as lacunas, a cardioembolia, outras causas e os 3 grupos indeterminados. Dentro desse grupo, que é dito como indeterminado e que tem a investigação negativa, a gente tem agora um grupo que é chamado de ESUS, é o paciente com AVC embólica de causa indeterminada. É um subgrupo de pacientes com AVC criptogênico, tá, de etiologia embólica, com investigação completa. Dentro desse grupo, então, como é que eu digo que um paciente ele tem? O que é a investigação mínima para eu considerar esse paciente dentro desse grupo de pacientes com AVC criptogênico, de investigação completa e provável etiologia embólica? Então, eu preciso ter uma neuroimagem, tomografia ou ressonância. Com isso, eu descarto que o AVC é lacunar, tá? Eu preciso ter uma investigação cardiológica, que inclui eletro, um eco transtorácico e um Holter de 24 horas. Com isso, eu descarto uma fonte cardioembólica de risco significativo, tá? E imagem das artérias cervicais e intracranianas. E aí eu vou descartar uma estenose extra ou intracraniana ipsilateral a essa isquemia. E, além disso, investigo todas as outras causas para o AVC. Com isso tudo negativo, eu tenho um paciente com AVC embólico de causa indeterminada. Nesse grupo de pacientes, a gente tem 7 principais causas que podem estar relacionadas ao evento cerebrovascular.
Uma delas é aquela placa que não chega a ter 50%, para eu considerar como uma doença de grandes vasos, mas é uma placa de 30%, talvez 30%, mas que é uma placa ulcerada. Nada impede que essa placa também embolize, né? Neoplasias, doença valvar cardíaca, o forame oval patente e outras doenças cardíacas. Aquela fibrilação atrial que não foi identificada no primeiro momento, doença do ventrículo esquerdo e cardiopatia atrial. Nesse registro, ele mostra que as 3 principais causas relacionadas ao ESUS, né, são essas placas não estenóticas, né, ulceradas, a fibrilação atrial, que não foi identificado naquele primeiro momento, e disfunção cardíaca. Tá? Quando a gente pega, e parece ter uma relação muito importante entre a idade do paciente e a possível causa para esse AVC, que não foi identificado inicialmente. Então, naqueles pacientes bem idosos, a principal causa desse AVC criptogênico, que não foi identificado de imediato, é a fibrilação atrial. Por isso que cada vez mais nesses pacientes, a gente vem investigando e correndo atrás de fazer esse diagnóstico. Com monitores de eventos, a gente tem monitor de 7 dias, monitor de 15 dias e atualmente monitores implantáveis que o paciente consegue ficar meses com ele, para tentar correr atrás dessa fibrilação atrial que não foi diagnosticada num primeiro momento e aí sim poder fazer corretamente a profilaxia. Num grupo um pouco mais novo, aquelas placas que não chegam a ser de 50%, placas menores e ulceradas, muito possivelmente são a causa desse AVC. Tá? Então, hoje em dia também a gente tem, através de neuroimagem, como estudar características dessa placa e saber a chance maior dessa placa estar relacionada a esse AVC, o risco maior de embolizar. E já nos adultos jovens, a mais provável etiologia é o forame oval patente. Então, é nesse grupo de pacientes que eu vou pesquisar o forame oval patente. Tá? Então, ele tem que ser investigado nos pacientes jovens, menos de 60 anos, com AVC criptogênico. A relação ela tem que ser considerada através daquele score que eu apresentei anteriormente, para a gente considerar. Então, independentemente se o paciente for muito novo, mas ele tem muitas... Ele é hipertenso, ele é diabético, tem outras doenças, a chance do forame oval estar relacionado a esse AVC é menor. Tá? Principalmente, a gente tem que levar em consideração se a gente estiver diante de um forame oval grande, então um shunt importante, um shunt em cortina, e com aneurisma de septo. Nesses casos, considerar a oclusão do forame oval e ainda é incerto o papel da anticoagulação a longo prazo nesses pacientes. Então, além da gente falar do forame oval patente e da dissecção, que são 2 causas importantes, a gente não pode esquecer de vasculopatia inflamatória e não inflamatória. Tá? A gente sempre tem que pensar em vasculite naquele paciente jovem que tem um AVC com uma localização e com um padrão incomum. Tá? Então, pensar sempre em vasculite infecciosa, então o HIV, varicela zoster, sífilis, vasculopatia inflamatória, a gente tem algumas doenças, piscando aqui, algumas doenças autoimunes e que cursam com vasculites, até 30% dos casos, os pacientes com essas doenças podem ter vasculite, acometendo o sistema nervoso central. Vasculite isolada do sistema nervoso central, primária, né? Ela geralmente tem um curso progressivo associado a AVC, encefalopatias e convulsões, tá? E outras vasculopatias, moia-moia, vasoconstrição cerebral reversível, sempre são causas importantes a serem pensadas no paciente jovem. E muitas vezes, para o diagnóstico, a gente vai precisar de uma análise do líquor, imagens angiográficas, investigação de doenças autoimunes e, em alguns casos, a gente precisa chegar à biópsia cerebral. Então, esses são os principais fatores de risco relacionados ao paciente jovem com AVC e as principais etiologias. Com relação ao tratamento, o manejo no estágio agudo é o mesmo do paciente mais velho, né? Trombólise venosa, trombectomia mecânica, seguindo os mesmos critérios aí já apresentados pelo Fernando.
Porém, alguns estudos mostram que a trombólise venosa ela é mais segura e mais benéfica nos pacientes jovens e com menor mortalidade e morbidade nos pacientes mais velhos. Então, é segura. E a trombectomia também parece ter menos complicações do que em pacientes mais velhos. Sempre lembrar, AVC maligno de cerebral média. Então, é um paciente com pouca atrofia cerebral, o edema vai causar compressão, né, e desvio de estruturas, com grande risco de herniar. Então, muitas vezes, esses pacientes eles têm que ser acompanhados com alta probabilidade de evoluírem para cranectomia descompressiva aí dentro das 48 horas se apresentarem deterioração neurológica. E com relação à prevenção secundária, as diretrizes elas não são específicas para adultos jovens, então a gente utiliza na prevenção tudo que é extrapolado dos pacientes mais velhos. Então, tudo aquilo que o Daniel apresentou com relação aos antiagregantes plaquetários, a gente também extrapola aí para os adultos jovens. Inclusive, em causas cardioembólicas também, os anticoagulantes orais. O tratamento é o mesmo e a prevenção secundária também. Certo? Não, esse é do Gabriel. Olha, excelente, muito boa essa revisão, olha, sensacional. Eu ia pedir a vocês para, se pudesse, ouvir o Fernando, sentar aqui na frente, Soraya, tá? Porque a câmera, essa câmera aqui, e vamos pegar o microfone, aquele lá, não, seria para cá, ó, por causa da câmera aqui, ó, tá? Que a gente vai, você mais para lá, isso. E o microfone, por favor. O pessoal hoje ficou meio inibido em termos de fazer perguntas, porque as apresentações foram tão claras e trazendo informação da maior importância. Eu só tenho que agradecer ao Fernando, a organização e também aos colegas, a Luciane, o Daniel e a Soraya, por virem aqui, ainda mais no fim de ano, que tem um monte de coisa para fazer, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço demais essa colaboração do Fernando e de vocês. Essa apresentação toda fica gravada no YouTube e é quando o pessoal mais visita para ver essas informações, são preciosas. Então, algumas, parece que ninguém fez pergunta, né? Isso acontece quando, habitualmente, o evento é muito claro. Quando a edição é muito clara, não há perguntas. Mas eu vou fazer algumas considerações. A primeira delas é a qualidade do que se tem hoje em termos de colegas que se dedicam a doenças cerebrovasculares no Brasil. Você vê que a gente cita muito trabalhos feitos lá fora. Como é que anda em termos da organização desses estudos assim mais feitos em nossa base? Porque nós temos características populacionais muito interessantes, Brasil afora, e temos doenças que efetivamente, ainda mais em jovens, e que podem comprometer o endotélio vascular e, com isso, promover o aparecimento de eventos cerebrais isquêmicos ou secundariamente hemorrágicos. Então, por que nós não temos isso aqui no nosso meio, hein? Qualquer um de vocês pode responder. O Daniel. Então, eu particularmente acho que é uma das áreas que a gente mais produz ciência nas sub-áreas de neurologia. Pelo menos eu não posso falar tanto quanto as outras, porque eu não conheço a sua área. Sim. Mas em AVC produzimos muito. Estou falando da Rede Brasil AVC e da Rede Nacional de Pesquisa. Então, foi exemplos muito importantes de um estudo de vários centros no Brasil. É o estudo Resilient, que ele bem falou, então publicado na New England de 2020. Uhum. Do estudo Resilient tem alguns desdobramentos e tem mais alguns estudos Resilient secundários em andamento no momento. Eu destaco, assim, por exemplo, o pessoal de Joinville, que é extraordinário, né? Tem estudo de base populacional em AVC, vários estudos com biobanco que estão em acompanhamento, os estudos de base populacional que foram conduzidos pelo falecido, né, Norberto Cabral, que é uma pessoa extraordinária, infelizmente faleceu no acidente de carro, ele foi da minha banca de doutorado, uma pessoa maravilhosa, e ele conduziu um estudo de base populacional publicado aí na Stroke, 4 cidades do interior do Brasil, em 4 regiões do país, e assim, o Optimal, que é outro trial de controle da pressão arterial, que vai responder a pergunta necessária ao mundo
Agora, na verdade, é um estudo parecido com o SPRINT, né, que viu que era melhor controlar a pressão arterial abaixo de 120, e esse estudo está sendo todo desenhado e conduzido nacionalmente, aqui no país, né? Então, assim, assim, a presidente da Organização Mundial de AVC agora é brasileira, que é a Sheila, né? Sim. E, assim, só tem que bater palma para essas pessoas e Isso é zero, tá? importantíssimo, viu, Então, Daniel? E a razão assim, da pergunta é exatamente o fato de que, como a gente tem um interesse em divulgar o que é feito em termos de Brasil, a informação que o Daniel traz é de fundamental importância, porque a gente produz sim, o Brasil produz sim. O que acontece é que muitas vezes, como nós estamos acostumados sempre em segmento cerebrovascular, em trials lá de fora, sempre fica aquela ideia que a coisa só acontece lá fora. Mas vamos prestar atenção também ao que acontece aqui dentro e certamente o interesse dos colegas em buscar esses trials, esses trabalhos desenvolvidos aqui. Soraya, em termos do jovem, tá? Como é que anda? Quer dizer, você que tem um volume importante, né, de pacientes nesse segmento, e os estudos nesse segmento, como é que tem caminhado em termos do nosso meio, ainda mais que é um país que não está tão jovem assim, mas continua jovem? Não tem, com relação a jovens, aqui nenhum desses estudos inclui muitos jovens, né? Não tem, não. Aqui Você no não acha que seria nosso meio, não. interessante, A gente tem, com certeza. A né? gente tem visto muitos casos. Lá no Quinta, a gente pega alguns casos, assim, pacientes jovens, e pacientes bem novos, muitas vezes, 20 e poucos anos, né? Com Covid, agora a gente pegou alguns pacientes também, mas independente disso, independente de Covid, bastante casos. Tá. Dissecção é muito comum, realmente. Acho que é bem evidente que é a principal causa, pelo menos lá no Quinta, para mim, é o que eu mais pego, um paciente jovem, dissecção. Ou seja, essa história do pós-Covid, né? E aí, em termos de lesões endovasculares e possibilidade de eventos isquêmicos, você tem visto isso, já que aconteceu naquela fase aguda, e quando se fala no pós-Covid, né? Será que há alguma relação ou vocês não têm visto nenhuma relação com isso? Nenhuma, né? Perfeito. Tá? No início, a gente achou que ia ver, na primeira onda. A gente, até para publicar, a Redditor fez um registro de paciente com Covid AVC. A gente imaginou que a prevalência ia ser maior do que, como eu acho que o senhor imaginou como Guillain-Barré ia ter uma prevalência. Sim, sim. Mas, assim, a associação parece haver, por uma série de motivos, mas talvez não tão grande quanto a gente imaginou. Na primeira onda. Na segunda, praticamente a gente não viu. E nessa que está tendo, nesse momento, também não temos visto, excetuando trombose venosa cerebral associada ou não à vacina, a síndrome, que também não é uma condição de prevalência grande, uma condição. Então, a gente imaginou que ia ver mais do que a gente viu. Nós tivemos, eu acho que, de 3 hospitais aqui, o Copstar, o Copador e o Quintador, tivemos, quantos será? Uns quase 50, 60 pacientes, no universo de centenas, milhares de Covid internados. A gente deve estar publicando esse artigo ano que vem. Maravilha, isso é importante publicar, Fernando, porque você foi um dos entusiastas quando a gente montou aquele NeuroCovid Rio, né? E então que a gente teve uma expectativa que vamos ver um monte de AVC, de Guillain-Barré e AVC, enfim. não, foi isso mesmo, assim, na verdade diminuiu, mas o problema, às vezes, desse tipo de estudo é que a gente não, os estudos que são feitos em base hospitalar, às vezes não captam o que acontece efetivamente, não é um estudo de base populacional. Então, você deixou de captar os doentes que tiveram AVC e ficaram em casa, e temos evidência, pelo menos indireta, clara, de que os doentes procuraram menos hospitais no mundo inteiro, Sim, né? sim. Então, assim, o Pedro até publicou que houve uma redução grande de procura de CTI. Tem aquele estudo conhecido na New England do Rapid, logo que caiu a frequência de pessoas procurando hospital.
E se você me disse na população geral, sim, teve um aumento, embora a taxa de eventos seja menor do que se esperaria. Então tem que tomar cuidado com estudos que são só de base hospitalar, porque a gente subestima o valor real do que acontece, porque não são estudos de base populacional. E principalmente na primeira onda, saiu uma publicação agora, foi setembro, na JAMA Neurology. Foi interessante duas coisas. A primeira, viram que mesmo um ano depois do Covid, as pessoas continuaram com risco aumentado de AVC, e de fibrilação atrial, arritmias cardíacas e por aí vai. E foi o primeiro estudo que mostrou, quer dizer, sugeriu que não é surpreendente que vacinação reduziu a frequência de AVC por Covid, dos sintomas assim mais graves, que já tinha acontecido com outras situações bastante análogas, como já é conhecido mesmo há mais de 5 anos, 5 a 10 anos, com meta-análises. Então, vacinação para influenza reduz o risco de AVC, e vacinação para zoster também reduz o risco de AVC. Então, surpreende também que o Covid diminua. Maravilha. E a coisa que é mais interessante, que a gente aprende muito com vocês que se dedicam ao cérebro vascular, é a questão de vocês terem um guideline, mas na verdade a medicina é bem individualizada, né? Você tem que avaliar muito bem o seu paciente para saber o que fazer, incluindo aí a imagem. Então, muitas vezes você tem que chegar e avançar um pouco mais na investigação para ter uma conduta mais adequada, né? Então, a apresentação que a Luciane nos trouxe foi muito importante quanto a isso. Eu acho que foi uma noite, assim, excelente. Eu só tenho que agradecer por causa adiantada hora, agradecer a vocês, agradecer ao Fernando Cardoso, a Luciane Oliveira, ao Daniel Bezerra e a Soraya Pulier, ou seja, um time assim de primeiríssima. Eu diria que é a Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, aqui no Copstar, tá? E somente nós temos a aprender bastante, e eu espero que daqui a mais ou menos um ano a gente retome, façamos com mais gente participando, com menos medo da Covid, porque aqui a gente continua ainda usando máscara. Voltemos a usar máscaras, porque a coisa está pegando. Entendeu? E eu gostaria de agradecer também a participação do Bernardo, aqui na mesa de som e vídeo, a Raquel, que sempre organiza os nossos posts, agradecer o pessoal aqui do Copstar, sempre oferece um lanche, tem sempre um coffee break da melhor qualidade, e no dia 12 de dezembro nós vamos ter a última edição desse ano, e que vamos tratar de doenças desminimizantes inflamatórias, em que vamos discutir 4 casos clínicos muito interessantes. Então já ficam todos convidados para o dia 12, às 19 horas, que tem um coffee break, aqui no Copstar, e depois então começamos a apresentação dos casos. Aguardem que mais ou menos uns 5 dias esse vídeo já vai estar no YouTube, e certamente ele vai ser assim visto por muita gente, que as informações foram excelentes. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma recomendação, algum comentário final. Mas, Fernando, muito obrigado mesmo. Tá? Uma boa noite a todos e até uma próxima edição do dia 12 do Clube do Nervo. Uma boa noite e até lá.